Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Essa semana o Centro de Mídias continua falando das células. Lembrando, as células são a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. O que significa isso? Significa que é a menor coisa viva que forma, que monta um ser vivo, né? E que faz aquele ser vivo funcionar. Então, um ser vivo dentro da célula, ele vai ter funções que, por exemplo, a gente fala, né? Ah, quem faz a respiração é o pulmão. É o pulmão, só que no pulmão o que acontece? As trocas gasosas, o oxigênio que vem do ar vai cair no sangue, chegar na célula e lá vai acontecer a reação química da respiração para que a gente possa ter energia. Dentro da célula vai acontecer também digestão, né, que acontece no estômago, a gente sabe, né, ele vai lá e quebra os nutrientes, mas os nutrientes vão chegar na célula através do sangue, vão ser absorvidos no intestino, chegar na célula e lá vai terminar de quebrar em pedacinhos menores. Dentro da célula também vai formar toda a nossa estrutura, os nossos músculos, as gorduras que a gente precisa, vai formar a nossa energia, os nossos hormônios, né? Então, tudo acontece dentro da célula, por isso que ela é a unidade fundamental. E aí, o Centro de Mídias apresentou as funções de certas estruturas dentro da célula. Né? Quando a gente pega uma célula procarionte, lembra aquela que não tem núcleo? A gente tem uma célula muito simplesinha. O que ela tem? Ela tem basicamente 4 coisas. A membrana plasmática, que é como se fosse a pelezinha dela, né? O que vai separar ela do ambiente externo e que vai controlar o que entra e o que sai da célula. Dentro dela a gente tem o citoplasma, que é aquele líquido meio gosmento, né? E esse líquido meio gosmento, ele é muito importante porque ali tem água para poder circular as substâncias e acontecerem as reações. Tem o material genético, que é o código de como aquele organismo vai ser, e tem uma outra estruturazinha muito pequenininha chamada ribossomo. O ribossomo é muito necessário para produzir as proteínas daquele ser vivo. Algumas bactérias têm outras estruturas, como por exemplo parede celular para dar mais resistência para ela. Algumas têm flagelo, que são como se fossem rabinhos para elas se movimentarem. Outras têm cílios, que é como se fosse um monte de pelinho para elas grudarem em certos locais. Né? Mas basicamente são essas 4 coisas que eu falei: a membrana plasmática, o citoplasma, o material genético e o ribossomo. Isso de seres procariontes, eles são unicelulares, são as bactérias, né? Agora, e os seres multicelulares? Existem eucariontes que são unicelulares, né? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês a célula de uma ameba. Para vocês verem aquilo que eu falei na aula passada, né? Quando você pega um desenho, parece que é tudo bonitinho e visível, mas não é. Essa é a ameba, né? É bem difícil de perceber o que é o que dentro dessa célula. Mas é assim que a gente vê no microscópio uma ameba, por exemplo, que é eucarionte, ou seja, ela tem núcleo e tem organelas, mas é unicelular. As células eucariontes, elas possuem o que a gente chama de organelas. Por que a gente chama de organelas? Dentro do nosso corpo, cada órgão não tem uma função. O coração bombeia sangue, o estômago digere, o intestino absorve, o pulmão para a troca gasosa. Dentro da célula, cada organela também tem sua função. Então, como se fossem órgãos pequenininhos. E aí a gente vai ver essas funções, tá? Então vamos lá. A membrana plasmática, primeiro, né? Que todo mundo tem, até a procarionte. A membrana plasmática, então, é para separar o que é externo do que é interno e controlar o que entra e o que sai. O citoplasma, que é aquela parte líquida, é onde está tudo mergulhado ali. E o material genético é o código que vai dizer como que aquele organismo é. E a gente já falou do ribossomo, que vai produzir proteína, que é muito importante, não pode faltar. Agora, quem aparece em todas as células eucariontes? Eu tenho um carinha que é redondinho, uma bolinha
né? As organelas são bem maiores do que os ribossomos, tá? Mas essas bolinhas são um pouco menores do que a maioria das outras organelas. Ela se chama lisossomo. E as bolinhas lisossomo, elas fazem a digestão intracelular. Então, digestão dentro da célula. A gente tem em volta do núcleo, né, que a gente tem uma membrana, um envoltório nuclear aí. Em volta do núcleo a gente tem parecendo caminhos, faz caminhos pela célula, né? Se chama retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático tem lugares em que está um monte de ribossomo grudado nele, então ele produz proteínas. E ele também faz o transporte de coisas dentro da célula, de substâncias, né? Então, por isso que ele parece caminhos dentro da célula. Tem uma outra chamada complexo golgiense ou complexo de Golgi, depende do livro. Elas parecem sacos. E a gente usa sacos para guardar coisa, né? O complexo de Golgi, ele armazena substância, guarda substâncias e exporta. Por exemplo, se eu produzo um hormônio lá no cérebro e ele precisa ser usado lá no rim, então o complexo de Golgi vai exportar esse hormônio para fora da célula, vai cair no sangue e vai chegar no rim, né? Então, essa é a função do complexo de Golgi. E eu tenho uma outra estruturinha chamada mitocôndria. As mitocôndrias parecem feijõezinhos e por dentro elas têm caminhos também, parecendo minhoquinhas, né? Que é lá dentro que vai chegar os açúcares já digeridos e o oxigênio para fazer energia. Então, a mitocôndria faz respiração celular, tá? Que é o que produz a nossa energia. Esses tem em toda a célula eucarionte. Tem uma estruturinha que eu mostrei fazendo a célula na semana passada para vocês, que se chama centríolo. Esse centríolo, eles são tubinhos de proteínas formando um círculozinho, né? E aí forma um tubinho de tubinhos que eu mostrei para vocês que eu tentei fazer de papel enroladinho, né? E aí um desses tubinhos vai ficar grudado no outro, formando um X, uma cruz, um L, um negócio assim. E eles vão ajudar na divisão celular. Quando a célula for dividir, eles vão um para cada lado do núcleo e aí o DNA também se divide, ele faz cópia dele mesmo. E aí os centríolos vão ajudar a puxar uma cópia para lá e uma cópia para cá para formar essas duas células. Então o centríolo ele ajuda na divisão celular e ele é típico de célula animal, tá? Aí a célula vegetal, ela tem tudo isso que eu falei menos o centríolo e algumas coisinhas que são só dela também. A célula vegetal ela tem a parede celular de celulose, lembrando que eu comentei isso aula passada, que é o que faz papel, né? A gente usa as plantas para tirar a celulose delas para fazer o papel. E essa parede celular de celulose ela dá mais resistência para a célula. Então, por exemplo, se tiver muita água no ambiente, a célula animal vai sugar muita água para si e vai acabar estourando se tiver água demais. A célula vegetal ela não tem esse problema, porque vai chegar um momento em que ela não expande mais por causa da parede celular de celulose que está ali. Quem que vai controlar a quantidade de água dentro da célula? O vacúolo, que eu também citei na aula passada. O vacúolo, se tiver água demais dentro da célula, ele vai sugar um tanto para ele, ficar lá guardadinho. E se tiver pouca, ele vai soltar a água para ficar na quantidade correta. Então, o vacúolo, ele controla a quantidade de água dentro da célula vegetal. E nisso ele é muito importante. Agora, se faltar água na célula vegetal e não tiver mais no vacúolo também, aí a planta murcha, né? Não tem como. Outra coisa que só tem em planta é o cloroplasto. O cloroplasto, cloro de clorofila. Clorofila é aquele pigmento verde que deixa a folha verde, então ele aparece nas folhas, né? E é lá que vai acontecer a fotossíntese, porque a clorofila é que consegue pegar a energia da luz do sol e transformar para a planta conseguir produzir seu próprio alimento na fotossíntese, lembra? Então eu não vou falar agora de fotossíntese, senão fica muita coisa, mas a clorofila é que faz a planta conseguir fazer fotossíntese. Existe clorofila em algas, né? Mas ela está espalhada
pela célula toda. Existe clorofila em algumas bactérias, né, que são chamadas cianobactérias, que também faz fotossíntese, mas está espalhada na célula toda. A planta é a única que tem a clorofila guardadinha no cloroplasto e aí vai acontecer ali a fotossíntese, ok? Então, essas são as estruturas das plantas, das células, desculpa, e suas funções. E aí eu vou finalizar com uma coisinha chamada níveis de organização biológica, que é o quê? Todas essas células elas vão se organizar para formar um ser vivo. Se o ser vivo for unicelular, que é uma célula só, ele está só na célula, então não tem toda essa organização. Mas para os multicelulares, a gente tem essa organização que eu vou falar aqui. Então, o que acontece? Num organismo multicelular, geralmente, em muitos deles, as células de cada região do corpo se especializam em alguma coisa. Por exemplo, a célula do músculo para contrair, a célula do intestino para absorver, né? Só alguns exemplos aqui. Então, várias dessas células especializadas em alguma coisa juntas formam um tecido. Né? O tecido do músculo, o tecido da parede interna do intestino, por exemplo. Esses tecidos juntos, eles vão formar um órgão. Né? Então, o órgão ele é formado por vários tecidos especializados que vão ter a sua função. O intestino para absorver, o estômago para digerir, o coração para bombear, né? Então, formando aí os órgãos. Vários órgãos juntos formam um sistema, por exemplo, o coração junto com as veias e artérias formam um sistema circulatório. O intestino junto com o estômago, com o esôfago, com o duodeno, com o fígado, formam um sistema digestório e por aí vai. Esses sistemas juntos, todos montadinhos, é que formam o organismo completo, né, que seria o corpo inteiro lá do nosso, que a gente chama de organismo. Isso seria a organização, né, os níveis de organização do nível celular até o organismo. Mas para fora do organismo existe um meio ambiente, né, a gente sabe. E aí, como que é esse meio ambiente? Vários organismos juntos da mesma espécie vivendo no mesmo local e eles interagem entre si, é uma população. Como, por exemplo, a população de leões na savana africana, a população de lobos no norte da Europa, a população de onças na Mata Atlântica. Exemplos. Ou a população também não é só de animal, né, gente? Planta também tem população. Tem a população de ipês da Mata Atlântica, tem a população de samambaias, né? Então, isso é população. Agora, várias populações de um mesmo local vivendo junto são uma comunidade. Então, se eu juntar as populações de onça, de anta, de capivara, de samambaias, de ipês, enfim, né? Eu tenho a comunidade dos seres vivos da Mata Atlântica, por exemplo, né? E se eu pegar essa comunidade de todos os seres vivos de um local e juntar com a parte não viva, por exemplo, o solo, os rios, o ar, a umidade, eu tenho o ecossistema, que no caso aqui eu estou dando um exemplo, o ecossistema Mata Atlântica, né? Então isso é um ecossistema. E juntando todos os ecossistemas do mundo, eu tenho a biosfera, né? Que seria todo o meio ambiente mundial aí, né, gente? É isso, eu espero que tenham gostado das explicações, então prestem bastante atenção nessa parte das estruturas das células, que é o que a gente está vendo agora, tá bom, gente? Até a próxima!